Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus para todos. Estamos no quarto dia da campanha, restaurando a nossa família. Eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação desse dia, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, e o versículo de número 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Amém, meus amados? Todos nós sabemos e conhecemos a história de José, filho de Jacó, sendo José o seu filho caçula. E quando nós lemos a história aqui, nós entendemos que José ele tinha um amor diferenciado por José. E ao saber disso, seus irmãos começaram a ficar com ciúmes por causa desse amor diferenciado que Jacó tinha sobre a vida de José. E isto causou uma situação de constrangimento dentro da família. Isso significa que uma família ela tem que crescer junto, ela tem que crescer na mesma harmonia. Não pode haver diferenciamento entre filhos, porque quando nós tratamos os nossos filhos com diferença, isso vai causar alguma situação dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Porém, não tem como, porque tem filhos que eles se destacam mais. E isso acaba chamando a atenção dos pais. José, um filho da velhice de Jacó, ele nasceu com uma promessa de Deus. E quem nasce com promessa, muitas vezes ele é questionado, muitas vezes causa algumas situações, porque muitos não aceitam o chamado. José era um jovem que tinha um chamado. Tanto é que a Bíblia vai relatar seus dois sonhos. O primeiro sonho é que ele estava trabalhando e os feixes dos seus irmãos se encurvavam diante do feixe dele. E isso já trouxe para seus irmãos um ciúmes, né? E isso começou a trazer algumas situações sobre a vida de José. Ele teve outro sonho onde o sol e a lua se inclinavam também para ele. E quando ele conta para os seus pais, a princípio seu pai não aceita, mas acaba pensando naquilo que José estava falando a respeito do sonho. José agora começou a ser mais questionado, porque os seus irmãos começaram a ter um sentimento ruim sobre a vida de José. Achando que José talvez quisesse humilhar eles, ou achar que ele era super diferente. Não, José nasceu com uma promessa, e quem nasce com promessa acaba se tornando destaque, acaba se tornando diferenciado dentro da sua casa. Então José ele cresceu nessa situação. Os seus irmãos começaram agora a armar emboscada para ele, porque era tanto ciúme pelo amor que seu pai tinha por ele, que até fez essa túnica diferenciada de várias cores, de mangas longas, para dar ao seu filho José, porque ele amava ele mais do que os seus outros irmãos. Irmão, a família para crescer ajustada, ela é que tem que ter os mesmos princípios, os mesmos valores. Não tem que amar um mais do que o outro, porque isso acaba trazendo algumas consequências para a família. E chega um determinado tempo que se perde o controle. Nós sabemos a história de José, por esses dois sonhos que ele contou, por esse destaque que ele tinha. Os seus irmãos agora armam a cilada para ele. Então nós sabemos que ali ele é levado para um lugar. Cava-se um poço e joga José dentro daquele poço. Qual era
o desejo dos seus irmãos, matá-lo. Matando José, certamente mataria o sonho de José. Só que um de seus irmãos não aceitou que o matasse, né? Por esta razão, José prosseguiu a sua vida. Nós sabemos que dali do poço ele foi vendido como escravo para o Egito. E nós sabemos que no Egito, ele fez uma nova história no Egito. Aconteceu de fato o que ele havia sonhado em seus sonhos. Primeiro ele vai na casa de Potifar e ali ele é colocado à prova. Mas como homem de Deus, ele escapa daquela situação. Ele foge daquela situação, porque ele tinha um chamado. Nós sabemos que ele vai parar na prisão. E na prisão ele torna-se um preso diferenciado. Por quê? Porque José tinha promessa. José tinha uma família, mas só que ele se tornou um destaque dentro da família. E por esta razão, aconteceu essa situação de ciúme, de inveja, né? Porque assim, irmão, toda a família, meus queridos, tem situações difíceis. Toda a família tem problema. E muitas vezes alguém se destaca no meio dessa situação. Porque Deus tem algo com essa pessoa. Então José viveu tudo isso. Veio de uma família que tinha uma estrutura. Uma família que tinha mais filhos. Porém, por ele ser talvez o filho da velhice de Jacó, ele o amava mais do que os outros. Isso acaba sendo natural. Nós temos alguns filhos que nós somos mais chegados, né? Mas se nós fazemos a autorreflexão, isso não pode acontecer, porque filhos têm que ser tratados com total igualdade. Não podemos demonstrar amor mais a um do que a outro, porque isso vai trazer algum ciúme, vai trazer algumas situações de adversidade para a família. Então José ele viveu tudo isso, mas não parou a sua história. Por quê? A sua história já tinha sido escrevida e decretada por Deus. Então, não adiantou seus irmãos fazer esta armadilha, colocar em um poço, vendê-lo como escravo, porque isso não matou os sonhos de José. Então, eu quero deixar essa palavra trazendo para nossas vidas. Nós estamos na campanha restaurando a nossa família. E se nós olharmos para o final de Gênesis, aonde José se encontra com seus irmãos, e ali nós vamos ver que a família de José, ela voltou a ser uma família restaurada. No encontro de José, um encontro emocionante de José, José foi elevado a governador do Egito. E como governador, ele teve ali o privilégio de ver os seus irmãos, ver os seus pais e voltar a ter uma família estruturada na presença do Senhor. Por quê? Porque havia promessa, havia uma grande promessa de Deus sobre a família de Jacó e sobre a vida de José. Nós vemos também uma história que está em 1 Samuel 16, os filhos de Jessé, quando Samuel vai para escolher aquele que seria o novo rei de Israel, quando Samuel chega nas terras de Jessé, na casa de Jessé, Jessé vai fazer com que passe na frente de Samuel seus 7 filhos. E Deus foi reprovando a cada um deles. Isso não significa que a família de Jessé não fosse uma família de Deus, mas nem todos estavam preparados para assumir um cargo de rei. E quando passa ali os 7 filhos, Samuel vai perguntar para Jessé: acabaram-se os seus filhos? Então, Jessé vai responder para Samuel: não, ainda tem o meu caçula. Olha, era o caçula de Jessé, mas esse está pastoreando ovelha. O que é que acontece? Mandaram chamar Davi. Davi era ruivo, de boa aparência, porém não tinha, talvez, um porte para ser rei. Mas, afim, Deus havia escolhido Davi lá no campo enquanto ele estava pastoreando as ovelhas. Isso não significa que a família de Jessé não fosse uma família estruturada, mas nem todos estavam preparados para ser rei
de Israel. Voltando para a história de José, ele tinha seus 11 irmãos, mas nenhum deles estavam preparado para assumir um cargo de tanta importância como governador do Egito. Amados, vamos restaurar a nossa família, vamos amar a nossa família com igualdade, porque dentro da nossa família nem todos vão ser igual, nem todos vai ter a mesma performance, nem todos vai ter assim. Mas sempre tem um que se destaca, tem um mais inteligente, vou usar essa palavra. Então, isso não pode causar ciúmes, isso não pode causar inveja. Porque quando a família ela tem uma estrutura, ela tem o amor de Cristo sobre a sua família, todos os obstáculos são vencidos, todas as indiferenças são vencidas. Eu quero deixar essa breve palavra para esse 4º dia da nossa campanha, restaurando a nossa família ou restaurando a minha família, que dá no mesmo, né? Que Deus possa nos ajudar, possa nos alicerçar nele. Que nesta manhã o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração. Eu agradeço por esse momento. Passe esse vídeo para frente, para seus amigos, para a sua família, para que todos possam ouvir a palavra do Senhor. Deixe o seu like, vá lá no canal da igreja que está no YouTube, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos e com a sua família, porque a família, ela continua sendo um projeto de Deus. Deus abençoe. Eu quero orar agora por você, que o Senhor possa abençoar as nossas famílias. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã a Tua palavra ela foi ministrada. Eu te agradeço, meu Deus, pelo ar que estou respirando, te agradeço por esta rica oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu nesta manhã de estarmos, meu Deus, em pé, de estarmos, meu Deus, saudáveis na Tua presença. Deus, eu apresento, meu Deus, cada família da face da terra, porque a família, independente de religião, a família é um projeto do Senhor. Vai de encontro para os lares, ó Pai, aonde está nesse exato momento acontecendo o conflito, que isso possa trazer a Tua paz, o Teu amor em cada lar, mas que todos nós possamos entender que a família, ela tem que crescer alicerçada no Senhor, que a família não pode ter indiferença, que a família não pode ter situações que venha causar ciúmes e inveja. Pai, em nome de Jesus, abençoa as famílias, traga, Senhor, a alegria do Espírito Santo para cada casa e para cada lar. Pai, eu te louvo e te agradeço nessa manhã, que teu Espírito Santo possa dar continuidade à boa obra que o Senhor começou em nossa vida. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco durante esse dia e durante esta semana, em nome de Jesus. Muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Fiquem na paz. Amém.